Bom dia, que bom nós estamos juntos e o dia será bom se você for bom para com você também. Por isso que eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja sempre com você, com vocês. Que bom nós estamos juntos, mais um dia da Semana Santa, quarta-feira, como é bom a gente viver essa semana porque ela nos leva a uma introspecção. Começávamos no domingo com a entrada de Jesus em Jerusalém, a sua cidade, e nós acompanhamos seus passos porque são passos que nos levam à libertação, a uma nova realidade, a buscarmos aquilo que é verdadeiro para sairmos do nosso pensamento que muitas vezes é disfuncional. E esse pensamento que às vezes não funciona para nada porque ficamos com medo das coisas e o próprio Senhor vai nos dizer, não tenhais medo. O medo acaba aniquilando a vida da pessoa, do irmão, enfim, de todos nós. E aí nós não realizamos o segredo da existência que é viver. E esse viver está sempre pautado com o maior milagre da vida, que é a mudança de percepção. Olhar para a realidade e vê-la diferente. Sabe, esse esforço, não ver com os olhos de uma realidade vencida, não. Mas se Jesus veio ser o vencedor, acabar com tudo aquilo que eu, como dizia, só é fruto do pensamento, nada mais. E se nós conseguimos vencer com Ele, porque Ele é o Senhor, como já dizia a carta de Paulo aos Filipenses no domingo passado, toda língua deve proclamar que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. Por isso, nos resgatou por um preço altíssimo. Guarda bem isso sempre, olha. Carta de Paulo aos Coríntios. Ele comprou você por um preço muito alto. Esse comprou entre aspas, porque você estava sujeito a um antigo senhorio que te escravizava, que, enfim, fazia você ser uma pessoa medíocre, abaixo da média. E, de repente, ele veio porque sabia que nós nos perderíamos, porque o homem é um tanto teimoso. Então, esse é o pecado da origem, a desobediência. Por isso que logo na tenra idade somos batizados. E esse período agora aqui é um período para a gente renovar as promessas do batismo. Por isso que eu falo, renovar quer dizer tornar nova aquelas promessas que você tem de compromisso com a vida, com a história, com a família. Olha, você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem filhos. E aí nós nos perguntamos, será que somos famílias cristãs, verdadeiramente falando, no sentido pleno da palavra? Uma família cristã é aquela que celebra o amor, a partilha, a cumplicidade, o diálogo, vive os momentos difíceis e celebra-se sempre a vitória de uma superação a qual nós somos chamados a vivenciar. Então, o tempo que estamos vivendo é um tempo bastante propício de vivermos o perdão dos nossos pecados, principalmente na família. Olha, o quarto mandamento, ele tem um valor muito significativo, honrar pai e mãe. Quer dizer, guardá-los na velhice, assisti-los, ter paciência, porque talvez ele já não tem condições mais de pensar como a gente pensa, não tem mais a nossa agilidade nas pernas e assim por diante. A lentidão acontece e nós temos que ter esse olhar de amor, esse olhar diferenciado. Então hoje nós vamos falar sobre o perdão dos pecados, mas justamente voltando para a família. A família para nós é fundamental, lógico que nós temos uma família de redimidos, que é a igreja, irmãos que não querem viver o preconceito, a maldade, mas irmãos que querem se deixar orientar pela luz, que é Jesus Cristo, e celebrar a Páscoa, que está para ser celebrada. Essa Páscoa, enquanto caminhamos para a definitiva, vamos experimentando aqui já esta morte e ressurreição do Senhor. Você também morrendo para tudo aquilo que está te matando, tudo aquilo que está deixando você doente, fatigado, cansado e às vezes até com uma vontade de desistir e já celebrar a vitória da vida. Essa vitória que você acredita, não porque está escrito no livro, porque está escrito na palavra, mas a experiência que você faz com Jesus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele que é a luz que vai dominando a minha existência para que as trevas, os medos, os pensamentos negativos, sabe, esta coisa assim de pensar de maneira um tanto fora da realidade.
Eu convido a vocês agora a abrir a palavra, vou pegar a Bíblia e vamos abrir no capítulo 53 do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tem esta profecia, lógico, o profeta, olha engraçado, que coisa interessante, né? E olha, não foi marcado, hein, mas estava aqui bem no profeta Isaías, mas não no capítulo 43, mas no 53, que diz assim: era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. O castigo que nos salva pesou sobre eles. Fomos curados graças às suas chagas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós louvamos e agradecemos por esta palavra que nos faz pensar, como o profeta Isaías já dizia do servo sofredor, e hoje a gente faz essa releitura, né, porque a gente traz a palavra para o dia de hoje e a gente vê a pessoa de Jesus Cristo. Né? A gente vê que esse significante a gente busca um significado em Jesus. Aquele que carregou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, mas ele foi castigado por nossos crimes. Então, o perdão dos pecados está acontecendo. Jesus carregou sobre si a nossa miséria. Aquilo que a humanidade não podia pagar era um preço impagável, por isso perdão. Se você buscar o sentido etimológico da palavra perdão, significa isso. Você fica livre da dívida. O perdão que nós não merecemos, mas é dado por amor. Muita gente diz assim: eu não consigo perdoar, padre, já falávamos isso algumas vezes, eu não consigo perdoar, é difícil perdoar. Mas não é que você que perdoa, é amor, o amor que está em você faz com que você leve o perdão e seja superior àquelas ruínas que te colocaram. E talvez as ruínas que você colocou a alguém também, quando você desmereceu, maltratou, falou palavras torpes, palavras medíocres, palavras que destruíram a pessoa sem compreender o sentido verdadeiro da palavra. Então, a palavra perdão significa acabou com a dívida, uma dívida que eu tinha que pagar porque eu fiz coisas que não deveria fazer. É a consequência, sabe? O perdão eu obtenho em Jesus Cristo, mas as consequências muitas vezes eu tenho que assimilar. Por isso que a igreja, quando ela prega as indulgências, poderíamos pensar assim: o perdão a gente tem, mas se você, vamos fazer uma comparação bem chula, mas para você entender, eu peguei um prego e furei a parede. É como se o prego fosse esse pecado, eu peguei e furei a parede. Quando o prego é tirado, então eu não tenho mais o pecado, mas a parede ficou furada. Eu preciso reparar. E a nossa igreja, por isso a palavra indulgência, ela vem ajudar a reparar aquilo que o pecado estragou em nós. Hoje nós nos voltamos para esta realidade desta palavra e ter a certeza de que o Senhor carregou sobre si as nossas enfermidades. Carregou a violência de um povo que o matou. E o Pai aproveitou dessa violência e não retribuiu como violência, não voltou como violência, mas voltou como expressão do amor. Isso é muito profundo e significativo. Por isso que é perdão, amor. Não porque merecíamos, mas porque Ele ama, porque Ele é misericordioso. Quando estou perdoando alguém, não é porque aquela pessoa talvez mereça ou porque... Não, é porque eu amo. Se o amor estiver em mim, se eu me identifico como amor porque sou cristão, principalmente uma família cristã, se você ama verdadeiramente a sua esposa, ama teu esposo, ama teus filhos, o perdão acontece
porque está acontecendo o amor. É o amor que está à frente de tudo. Sabe, não é aquele esforço sobrenatural, mas a vitória do amor que acabou com o pecado e acabou com a morte. O que venceu a morte? O amor. O amor ninguém consegue destruir. Por isso, vamos pensando, vamos refletindo durante esse programa que vamos fazer junto, porque você pode ser feliz. Eu vou esperar a sua ligação, os seus pedidos e aí dizer, será que você perdoa o teu marido com facilidade? Você perdoa a sua esposa, perdoa seus filhos? Será que nós nos perdoamos para formar uma família cristã? Uma família onde o amor impera, porque é o amor que me leva ao perdão. Se o amor ali existe, com certeza existe perdão. Se eu quero comensurar o perdão, eu vou comensurar pelo amor. Porque aquilo que eu já falava na semana passada, o que se opõe ao amor? É o ódio, a indiferença não, o poder. Quanto mais poder uma pessoa tem sobre a outra, é sinal que ela não ama. Mas quanto mais amor ela tem, é sinal que ela não exerce poder, porque ela tem amor. E é esse amor que nós queremos aprender de Jesus nessa semana, que é santa, porque Ele é santo e quer nos tornar santos, honestos, pessoas com caráter, pessoas que querem enfrentar a realidade e nós precisamos dele, por isso Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Ligue-nos, 0 operador 19 3871 9620 ou 0800 777 0021 do telefone fixo. Aí participe, converse comigo, porque nós queremos falar sobre o perdão dos pecados, principalmente em família. Bem, para dar continuidade, nós vamos chamar o break, mas eu gostaria de ver quem santo é esse. Olha lá a imagem que nós vamos colocar e você ligue e participe. Quem é este santo? Dou a primeira dica, representa a mais alta hierarquia dos anjos. Quem é esse santo, então, que representa a mais alta hierarquia dos anjos? Pequeno intervalo, voltamos em seguida.